a conversa que nós vamos ter agora sobre a questão do filho pródigo é um tema que vem martelando na minha cabeça esse tempo todo, já fazem algumas semanas. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 11, se não me falha a memória, sobre o filho pródigo, Jesus dando a parábola, falando da parábola do filho pródigo. E o que fala, né, nesse momento, Jesus falando do filho pródigo? Fala o homem tinha 2 filhos, um dos filhos chegou para o pai e falou o seguinte: pai, me dá metade do que é meu aí, me dá minha herança, me dá minha grana aqui, que eu quero ganhar o mundo aí, eu quero ir para fora, eu quero viajar, eu quero aproveitar a minha vida. E o pai pegou a herança, dividiu, deu a parte para aquele cara e o cara foi. E passaram-se anos, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas foi o tempo suficiente para esse cara gastar todo o dinheiro dele. Ele queria aproveitar a vida e gastou tudo. Então, a herança que o pai deu, ele gastou, até que chegou um momento que ele estava trabalhando numa propriedade, e nessa propriedade ele cuidava de porcos, e ele comia a comida dos porcos, e um dia ele estava lá sentadinho, encostado na parede, arrependido, né? Deve ter passado todo um filme na cabeça dele. Ele se arrependeu e lembrou do pai, e lembrou que na casa do pai, os empregados que trabalhavam na propriedade do pai comiam muito melhor do que ele ali naquela situação. Aí ele, num repente de lucidez, falou: eu vou lá, vou conversar com meu pai, falar que me arrependi e ver se meu pai me aceita de volta, pelo menos para ser empregado dele. E esse filho foi, e no caminho, quando já estava chegando, a Bíblia fala que de longe o pai avistou o menino. E quando o pai avistou, o pai não esperou esse filho chegar até ele, o pai foi na direção dele. E o pai foi, abraçou aquele menino. O menino falou para o pai: pai, eu não sou digno de você me chamar de novo como filho. E o pai falou: que? Hoje é um dia de festa, você voltou para casa. Chamou os funcionários, falou: dá um banho no meu filho, bota um anel no dedo dele, mata um boi, 2 bois, 3 bois, vamos fazer uma festa porque meu filho voltou. E o pai recebeu o filho com festa. E o irmão que tinha ficado, quando chegou em casa, que ele estava trabalhando, ele viu aquela confusão toda, falou: mas o que está acontecendo? O que é essa festa aí? Aí os empregados falaram para o irmão, falou: olha, é o seu irmão que voltou, e seu pai resolveu dar uma festa, dar um banquete, porque seu irmão chegou de volta. O filho indignado foi lá ter com o pai, falou: pai, que festa é essa? O meu irmão pegou todo o dinheiro dele, torrou, gastou, fez o que ele quis, gastou tudo, farriou, voltou, só está dando essa festa, e eu que fiquei aqui esse tempo todo. O senhor nunca matou um bezerro para fazer uma festa porque eu estava aqui contigo? Será que eu não sou merecedor disso? Aí o pai vira para o filho e fala: filho, você não estava perdido, você o tempo todo estava debaixo das minhas asas. Agora aquele seu irmão estava perdido e ele se reencontrou, ele foi achado de volta. O que esse pedacinho da Bíblia fala no meu coração? Que todos os dias, em algum momento da nossa vida, nós somos esse filho pródigo. Não é só o momento que a gente se afasta do pai, não é o momento só que você sai da sua casa, aquele momento que você vira as costas para sua família e vai por aí. Talvez seja um momento espiritual que você se distancia de Deus, que é o principal aqui. O tema da mensagem de Jesus é o momento que você se distancia de Deus e Deus vê quando você retorna para o seio dos céus, né? Para os braços do Pai, que Deus está preparado para te abraçar a qualquer tempo, que Deus te ama.
Mas o que isso está mostrando é que, às vezes pode ser numa relação de amizade, numa relação de trabalho, pode ser numa relação qualquer que você cria um ambiente e em um determinado momento você sai daquele ambiente e você se arrepende e volta. E você encontra alguém de braços abertos para te receber de volta, como se fosse o coração do Pai. Nesse momento aqui, a gente vê dois cenários. O cara que saiu e fez um monte de burrada e o cara que ficou e ficou indignado. Na nossa vida a gente vai encontrar um monte de gente que fica indignado à nossa volta pela nossa postura. Já não basta você quebrar a cara. Além de quebrar a cara, sempre tem aquele cara que fica apontando o dedinho para você. O eu te disse, tá vendo só? Olha aí, seu tonto, quebrou a cara. Os acusadores de plantão que não querem ver o bem-estar de ninguém. É aquela pessoa que está preparada para falar com a boca qualquer bobagem para te amaldiçoar, para trazer peso sobre a sua vida. Esse é o irmão que ficou lá, indignado, coração partido, orgulhoso. As pessoas muitas vezes são incapazes de olhar a pessoa que fez um erro com amor, porque ele já quer verificar qual é o bem material, ou o que ele ganhou, qual foi o prêmio que ele ganhou. O irmão mais velho queria saber qual que é o prêmio que ele ganhou por ter ficado lá do lado do pai. E às vezes nós somos esse irmão mais velho também, que fica julgando as outras pessoas. A gente passa por um momento de bem-estar, vê os caras quebrando a cara, olha lá, e muitas vezes quando ele volta, a gente não quer que ele seja abençoado. A gente quer que a pessoa que volte passe por um corretivo, passe por um deserto, passe por uma série de provações para ver se ele merece ficar ali de novo no seio familiar. Só que Jesus não pensou assim. Jesus está dizendo que o pai foi correndo abraçar o filho, abraçou esse filho, trouxe ele de volta. Quantas vezes na minha vida eu me arrependi das coisas, de olhar para o céu e falar: pai, será que eu sou digno do teu perdão? Será que eu sou digno desse arrependimento? Será que o Senhor vai me abençoar, me perdoando? Porque eu errei. E toda vez que a gente peca, toda vez que a gente erra perante os céus, é a mesma coisa que esse filho pródigo. A gente cai no mundão. A gente se distancia de Deus. E não importa qual é a religião que você, sei lá, participa. O que importa é que essa palavra é para quem é cristão, para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, para quem crê no sacrifício que foi feito lá naquela cruz, para entender que Deus, Ele criou tudo que tem aqui e mandou o Filho dele para que o meu pecado e o seu fosse pago. E esse Deus que nos fez, Ele está dizendo para mim e para você que em todo instante Ele está esperando o nosso retorno para casa. A gente se desvia, mas Deus tem uma mensagem de bênção para mim e para a sua vida. Cada vez que você erra, pode ter certeza que Deus está esperando você se arrepender e voltar. Não para te recriminar, mas para te abraçar, te beijar, te encher de mimo. Muitas vezes você não volta porque você acha que você não vai ser perdoado. E está escrito, Jesus deixou escrito que coisas maiores nós faríamos desde que fosse no nome de Jesus, desde que a gente entendesse que é por Jesus, é por Ele que nós conseguimos fazer com que a nossa vida tenha sentido perante Deus. Não interessa qual foi o caminho que você adotou, interessa que você volte para Deus, porque dá tempo ainda de você ser abençoado com a vida eterna. O que a gente tem que entender é que esse filho pródigo, ele estava perdido e ele foi achado de novo. Deus, ele foi no encontro porque ele viu ele voltando. Deus está querendo você, Jesus está chamando você, voltando para o encontro de Jesus. Não é mais o teu entendimento
que nem esse filho pródigo. Ele foi para onde o entendimento dele mandou, mas não é o nosso entendimento que tem a razão certa, aquilo que é o certo, é o entendimento de Jesus. Então a gente tem que voltar espiritualmente para Jesus, para que Ele, Jesus, possa nos abençoar. E a palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele, Jesus, vai fazer para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Seja uma doença, seja uma porta de emprego, seja algo que você precisa, uma dívida que tem que ser paga, um relacionamento que está destruído, seja qual for a situação. Se você depositar isso em oração, no colo de Jesus, aos pés daquela cruz, no trono de Deus, você vai ver esse milagre acontecendo na sua vida. O filho pródigo achou que ele não tinha direito nem de se sentar mais à mesa com o pai. Então, para você que está aí ouvindo, você tem que entender que se você se arrepender e Jesus olhar arrependimento do seu coração, tudo aquilo que você ainda achou que tinha perdido, mas por herança o reino de Deus vai ser recolocado, tudo de novo na sua vida. Você vai ser transformado por Jesus. Beijo.